Fala, famintos! Muito bom estar com você novamente. E hoje eu quero falar sobre um tema extremamente importante e que talvez você possa estar sofrendo isso nos dias de pandemia. Hoje o nosso vídeo é como vencer as adversidades, o medo e as ansiedades. Para começar, eu quero ler um texto com você em 2 Crônicas 20. Eu quero ler o versículo de número 3 e depois eu quero ler o final do número 12. Diz assim o 3. Josafá era o 13º rei de Judá e esse povo estava prestes a ser invadido, a sofrer guerra por parte dos amonitas e alguns meunitas. E o 3 diz assim: Josafá ficou amedrontado. Josafá teve medo com essa notícia e pediu orientação ao Senhor. Ordenou um jejum em toda Judá e os habitantes da cidade vieram para buscar ajuda no Senhor. O 12 diz assim, no final dele, você pode ler a última parte. Não sabemos, Josafá exclamando aqui, não sabemos o que fazer, mas nós colocamos os nossos olhos em ti. Existe uma maneira de você vencer o medo, de você vencer as dificuldades. Josafá nos dá uma lição. Ele coloca os seus olhos em Jesus. Quando os seus olhos estão em Jesus, ele encontra toda a paz necessária. Ele encontra um lugar onde ele pode descansar, porque o Senhor lhes daria a força necessária para vencer qualquer tipo de inimigo. Nós precisamos concentrar os nossos olhos no Senhor. Nós precisamos olhar para Ele. Não quer dizer somente que você é salvo, que você recebeu Jesus, que você não vai ter aflições ou que você talvez não vai sentir medo. Uma notícia eu quero dar para você. Você, infelizmente, está suscetível, porque você habita ainda num corpo carnal. Você está suscetível a ter emoções, a ter sentimentos e a ter esses sentimentos de medo. Mas agora existe uma forma de escape para você vencer o medo. Eu não estou falando que você não vai ter medo, mas existe uma fórmula que você pode vencer o medo. E Josafá nos dá uma bela lição. Ele coloca os seus olhos em Jesus. Quando seus olhos estão em Jesus, toda a confiança necessária é gerada. E ele encontra em Jesus a paz. A paz que, segundo Paulo, é uma paz que excede a todo entendimento. Para dar base nisso que eu estou falando e trazer alguns pontos, eu quero ler um texto com vocês em Filipenses 4. Nós vamos ler do 2 ao 8. Agora eu suplico a Evódia e a Sintique. Aqui nós temos a cena de duas irmãs da igreja de Filipos. Tendo em vista que estão no Senhor, resolvam o seu desentendimento. Aqui nós temos o primeiro ponto para nós vencermos as ansiedades e o medo. Nós precisamos identificar qual era a causa no problema. Nesse tempo, a igreja de Filipos ela estava muito ansiosa, ela estava muito temerosa com tudo que estava acontecendo, porque existia um problema naquela igreja. Existia um desentendimento entre duas irmãs, Evódia e Sintique, e é isso que Paulo identifica nesse texto. Primeiro ponto é identificar a causa do problema. E ele diz assim, e peço a você, meu fiel colaborador, ele não identifica o nome da pessoa, ele diz assim, que ajude essas duas mulheres, pois elas trabalham arduamente comigo na propagação das boas novas, e também com Clemente e os meus outros colaboradores, cujos nomes estão escritos no livro da vida. O segundo ponto que eu quero enfatizar com você é que você deve considerar a ajuda de um irmão em Cristo. A própria palavra do Senhor diz que é melhor nós andarmos em dois do que um, porque se um cai, o outro vai estar ali pronto e disposto a levantar quem caiu. Toda a comunhão, todo o relacionamento gerado entre os irmãos
gera encorajamento e gera confiabilidade para que um possa ajudar o outro quando houver um momento de necessidades. A palavra do Senhor diz, o próprio Jesus disse, no mundo vocês terão aflições, mas tende bom ânimo, porque eu já venci o mundo por vocês. Então nós precisamos, além de colocar os nossos olhos no Senhor, nós precisamos considerar a ajuda dos nossos irmãos. Nós precisamos viver uma vida em comunidade. A igreja primitiva, ela surge a partir da perspectiva de comunhão entre os irmãos, partir do pão, doutrina dos apóstolos, estarem juntos, vencerem juntos as dificuldades, as perseguições e os desafios. E ele continua falando, alegrem-se, no 4, alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. Lembre-se de que o Senhor virá em breve. Possivelmente aquele desentendimento estava tirando a alegria da igreja. E Paulo, ele reforça a importância, a carta de Filipenses é uma carta de alegria, uma carta de motivação. Paulo está saudando uma igreja que colaborava financeiramente com recursos do seu ministério. E aqui Paulo está enfatizando a importância de alegrai-vos no Senhor. Em momentos de dificuldade, em momentos de medo, você precisa se alegrar no Senhor. A palavra dele diz que a alegria do Senhor, nós darmos alegria para o Senhor, isso vai nos dar força. A alegria do Senhor é a nossa força. Você precisa se alegrar em conjunto com o Senhor para que você possa encontrar forças para vencer o medo, para vencer as adversidades. E Paulo está falando, alegrai-vos, outra vez vos digo, ele enfatiza, vocês devem se alegrar no Senhor. Vocês precisam tirar os seus olhos agora da desilusão, do medo, da ansiedade, colocar os seus olhos no Senhor e se alegrar com Ele. O terceiro ponto é alegrar-se sempre no Senhor. E ele continua dizendo que todos vocês sejam amáveis em tudo que fazem. No 6 ele diz, não andeis ansiosos com coisa alguma, antes os vossos pedidos sejam reconhecidos diante de Deus com súplicas e ações de graça. Então a paz, que excede a todo entendimento, guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. O próximo ponto para você não andar ansioso é você confiar. Deus precisa ouvir a sua necessidade. Ele quer ouvir a sua necessidade. Ele quer ouvir aquilo que você precisa para que Ele possa atender todas as suas necessidades. Você deve confiar isso no Senhor em oração. Você deve exclamar isso para Ele. Você deve colocar todo medo, toda ansiedade. Dá uma pausa nesse vídeo agora e coloque diante do Senhor. Senhor, eu tenho medo disso. Senhor, eu sou ansioso. Eu tenho pânico disso. Tira de mim. Coloque diante do Senhor. Confia. Porque se você colocar diante dele com súplica, com orações, ações de graça, já agradecendo, o quinto ponto é seja grato por aquilo que ele já fez. Ele já venceu por você. E quando você for grato naquilo que Deus ele te entregou, naquilo que Ele está fazendo na sua vida, Ele vai oferecer para você uma paz que excede a todo entendimento. Há um convite de Jesus em Mateus 11 que Ele diz, vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Ele nos promete um lugar de descanso. Mas para encontrarmos esse lugar de descanso, nós precisamos olhar para Ele. Nós precisamos estar nele. O grande desafio da nossa geração é que Jesus já está em nós, mas muitas vezes nós não estamos em Jesus. Em Mateus 8, do 23 ao 27, nós temos uma grande tempestade acontecendo e Jesus com seus discípulos no barco. Uma das características que os discípulos tiveram naquela cena foi terem medo daquela tempestade. Eles achavam que iam morrer, eles achavam que o barco seria destruído. E Jesus estava repousando sobre o barco. De repente, eles apavorados em pânicos, eles acordam Jesus e falam, mestre, faz alguma coisa. Então Jesus ergue as mãos para o alto,
ora e acalma a tempestade. Os discípulos falam: quem é esse? Quem é esse que até o mar, os ventos o obedecem? O que determina a paz no barco não é a ausência da tempestade do lado de fora, mas é a presença de Jesus no lado de dentro. Uau, cara! O que determina a paz que você vai ter nele não é as circunstâncias, não são o medo, não é o que estão falando de você, mas é você ter a presença de Jesus dentro de você. Isso vai ditar e isso vai te trazer toda a paz necessária, toda a paz que você precisa. Paz não é a ausência de problemas e aflições, mas é a dependência completa do cuidado do Pai Celeste. É você dedicar a sua vida a Ele. Você precisa acreditar que... O primeiro ponto é você precisa acreditar que Deus existe. O segundo ponto é você acreditar que Ele está no controle e Ele está cuidando de você. E o terceiro ponto é você crer que Ele te ama e de que Ele é um bom e bom Pai. E o bom Pai cuida dos seus filhos. Não tenha mais medo, não tenha mais ansiedade. Se você está sentindo isso nesse exato momento, coloque seus olhos em Jesus. Confessa a Ele qual é o seu medo, confessa a Ele qual é a sua ansiedade. E Ele vai te trazer a paz que excede a todo entendimento. Que você possa ter sido extremamente edificado e abençoado com esse vídeo. Compartilhe com os teus amigos que talvez sofrem de alguma síndrome do pânico, de algum medo, de algum trauma, para que eles possam ser preenchidos por uma paz que excede a todo entendimento. Deus abençoe, siga as nossas redes sociais, siga a nossa página, que você possa estar sendo edificado através das ministrações, dos devocionais, no nome de Jesus. Deus abençoe, faminto sempre, beijo, abraço, tchau!